Fala galera da nutrição, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar a planilha de Excel para calcular as informações que a gente precisa da nossa ficha técnica. Vamos lá? Bom, primeira coisa é você vai baixar no seu e-mail ou na plataforma a ficha técnica que eu encaminhei para vocês, que já trabalhei com ela dentro de sala de aula, né? Mas enfim, então eu fiz aqui para você uma pasta e eu aconselho que você baixe numa pasta separada esses dois arquivos aqui, né? O modelo de ficha técnica e o banco de dados. Se você puder construir o banco de dados, melhor. Senão já tem um modelinho que eu estou encaminhando para vocês. Então vamos lá. Modelo de ficha técnica, né? Você copia, você tem uma pasta de exercícios e eu te aconselho a criar o quê? Uma pasta de segurança, né? Uma cópia de segurança. Então você coloca lá, cópia de segurança. Dentro dessa cópia de segurança, você cola essa ficha técnica que você recebeu, para que quando você for utilizar futuramente e por algum motivo você desconfigurar as fórmulas, você perder os dados, você possa retornar aqui nessa cópia de segurança e ter ela para novos usos. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa cópia de segurança, você copia novamente, né, esse arquivo. Então, se você vai fazer 3 fichas técnicas, eu aconselho que você copie e cole, né, dentro da pasta de exercícios. Hoje nós vamos fazer a ficha técnica da lasanha. Então, dentro dessa pasta, você cola uma vez. Tá vendo? Bem simples. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar novamente outras cópias de acordo com a quantidade de receitas que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, na ficha técnica da lasanha, eu vou fazer a ficha da lasanha, mas eu também preciso fazer o molho branco, preciso também fazer o molho bolonhesa, também preciso fazer a massa do macarrão cozido. Então, são 4 fichas, beleza? Segundo passo, eu vou renomear cada uma das minhas fichas. Então, ficha técnica, massa para macarrão, ou massa para lasanha, tanto faz. Massa para lasanha, beleza? O que mais? Molho branco. Renomeia a próxima. Molho bolonhesa. E a última seria o quê? O meu produto final. Lasanha bolonhesa. Beleza? Então, isso você precisa fazer para poder trabalhar independente e não errar nas suas receitas. Tá legal? Então, agora eu vou começar por cada um dos subprodutos e editar a minha ficha técnica. Vamos para a primeira? Nesse caso, a lasanha bolonhesa é o meu produto final, a massa para lasanha é o meu subproduto número 1, o molho bolonhesa é meu subproduto número 2 e o molho branco é meu subproduto número 3. Ou seja, eu preciso desses 3 subprodutos aqui, né? Eu preciso desses 3 subprodutos para poder fazer o quê? A minha lasanha. Então, vamos começar pelo primeiro. Vamos começar. Massa para lasanha. Isso, aqui eu tenho a minha ficha técnica, né, para quem não está familiarizado, eu tenho aqui a parte azul que eu vou incluir as informações referentes aos ingredientes, a parte verde aos quantitativos, a parte vermelha dos custos e a parte amarela a composição nutricional dessa minha receita. A parte laranja, lista de compras. Então, em resumo, essas são as principais informações. Para facilitar, eu já coloquei aqui para a gente uma receita de massa de lasanha que eu peguei da internet, né? O ideal é que você no dia a dia possa reproduzir a receita, né? Você possa reproduzir essa receita, pesar os ingredientes e digitar na ficha técnica. Você pode perceber que na sua ficha técnica tem uma ficha de coleta. Olha lá, essa primeira aba aqui tem uma ficha de coleta para você coletar os dados das receitas presenciais e digitar e preencher para poder, quando for o momento de editar a ficha técnica obrigatória nessa aba número 1, aí sim você já transcreva as informações corretamente. Tudo bem?
Então, a ficha técnica de coleta é para você imprimir, coletar na prática e executar. Agora, na ficha de preenchimento, você já preenche as informações da sua ficha técnica. Por exemplo, nesse caso, quem está fazendo uma atividade não presencial está fazendo uma estimativa dessa receita, está projetando uma receita, está sugerindo uma receita previamente, você não tem condições de pesar os dados, né, de pesar os ingredientes, então você vai colocar quantidades conforme o que você acha que é mais adequado. Então vamos lá. Na massa para lasanha, o ingrediente 1 já é a própria massa para lasanha que você compra no supermercado. Né? Quanto de massa eu vou utilizar? 500, ou seja, peso bruto 500, peso líquido não tem aparo, não tem perda, não tem semente, não tem gordura, então você já pode colocar aqui o quê? O peso. Para fazer esse macarrão cozido, né, para lasanha, eu preciso do que também? Água, óleo de soja, e sal. Só isso. As células que eu não estou utilizando eu vou ocultar, só para quem não está familiarizado, né? Clica com o botão direito, exibir, ou seleciona as células em branco, não exclui, porque depois, se você precisar, vai ser necessário, né, as fórmulas e os vínculos, então seleciona todo, clica com o mouse, segura, mantém pressionado, depois que terminou o que você deseja selecionar, solta o botão esquerdo do mouse, clica com o botão direito, ocultar. Tá legal? Porque aí você só dá atenção para as informações que de fato vão entrar na receita. Então, massa para lasanha. Para ganhar tempo, eu não vou preencher nessa ficha aqui o que? Medida caseira, utensílio, enfim, eu não vou fazer isso para a gente ganhar tempo. Eu vou ao que é mais importante, que é a principal dúvida dos alunos. Então, a massa para lasanha, você utiliza 500 gramas, água. Vou colocar um valor estimado aqui. Ah, professor, de onde você tirou esse valor? Tirei da minha cabeça, do que imagino que seja adequado. Porque eu estou estimando, né? Não esquece que aqui é grama ou ml. Não está em quilo ou litro, está em grama ou ml. Então, estou colocando aqui 2 litros de água, né? Bruto e líquido. E óleo de soja, vou colocar aqui 20 ml. 20. Voltando a lembrar que o correto é você pesar. Nem sempre, por questão de densidade, o peso e o volume é igual. No caso do óleo, para a água até é igual, mas por causa do óleo não. Então, o ideal é você sempre pesar. Pesou os dados, você digita nos campos. Mas nesse caso que a gente está fazendo uma ficha estimada, você está estimando que tem 20 gramas de óleo, tudo bem? Então vamos lá. Importante você observar o seguinte. No caso da massa para lasanha, qual foi o peso total de ingredientes que entrou na panela, né? 500 de massa, 2 litros de água, 20 de óleo, 5 de sal. Significa o quê? Que foi 2,525. Tudo bem? Então, o segundo passo é você ir direto para o rendimento, né? Então, 3 informações que você precisa fazer para sua ficha dar certo, né? Ingrediente, quantidade e rendimento. Ingrediente a gente já colocou. Quantidade também. Eu já vou direto para o terceiro passo, que vai ser o quê? Meu rendimento. Então, coloca aí uma panela de quanto? Muita gente pensa que a soma do peso líquido é o total do rendimento, e não é. 2,525 é o que eu adquiri. 2,525 é o que entrou na panela. Nesse caso, coincidiu. E o rendimento é uma panela de 2,525? Teoricamente, não. Por que não? Porque pensa comigo, quando você faz uma preparação como o arroz cozido, e você desliga a panela após a cocção, você percebe que o arroz sugou toda a água, não é verdade? Então, nesse caso, o peso bruto e o peso líquido vai ser igual, não vai ter nenhuma diferença. Porém, no caso do macarrão, quando você está preparando o macarrão, uma parte você retira da panela e outra parte continua na panela. Então, essa parte que continua na panela não entra na receita.
Então, nesse caso, você não deve considerar, né? Então, o que é que você deve fazer nesse caso? Primeiro, eu vou te tranquilizar que não se preocupe. O importante é você colocar o rendimento aqui no final. Mas eu tenho que lembrá-lo que não é o caso de uma ficha estimada, né? Quando você está estimando uma receita, quando você está fazendo uma projeção, você não está pesando na prática aquela receita, é um pouco diferente. Então, se você estivesse na cozinha, no estágio, ou na sua vida profissional trabalhando, seria bem tranquilo, porque você ia pesar o ingrediente, o macarrão que saiu no final e anotar aqui. Ah, saiu 2 quilos de macarrão, saiu 1.950 de macarrão. O que pesou, tirando obviamente a tara do prato, você ia anotar aqui, mas não é o caso. Nesse caso, né, o que você tem que fazer? Você está estimando da sua cabeça, não tem como pesar qual vai ser o rendimento desse macarrão quando terminar a cocção. Então, o que é que eu aconselho sempre? Eu aconselho que você faça uma projeção da água que tinha no início da cocção e da água que ficou no final. Vou te explicar para você não se confundir. Vamos lá. Primeira coisa, quantos litros de água foi na panela? Dá uma olhadinha aqui, né? 2 litros, 2.000 gramas. Ok. Peso líquido, aqui é onde está a chave, aqui é onde você vai ajustar a tua receita. Nesse caso, o que eu tenho que levar em conta? Pensa comigo, você colocou 2 litros de macarrão, 2 litros de água, melhor dizendo, desculpa, 2 litros de água. Quando você terminou a cocção e tirou os 500 gramas de macarrão cozido, mais água que ele absorveu, né, não tem como pesar, vamos fazer uma simulação. Imagina que desses 2 litros que estavam na panela, 700 ml ficou lá na panela. Obviamente, a diferença, ou seja, 1.300 ml, 1.300 gramas, foi absorvido pelo macarrão. Então, é isso que você tem que levar em conta. Então, se tinha 2 litros e ficou 700 ml na panela, muita gente coloca assim, 700 ml no líquido, e não é isso. 700 ml ficou na panela. Então, qual é a forma correta? É a diferença. 2.000 menos 700, 1.300 ml. Esse sim foi a absorção do quê? Da água do macarrão. Então tinha 500 gramas de massa do macarrão, né, crua, mais 1.300 que ele absorveu, porque os outros 700 ficou na panela, e mais 20 de óleo, né? O óleo que eu também posso reduzir, se for o caso. Pensa comigo, quando você tira o macarrão, tem óleo em todo o macarrão ou parte daquele óleo ficou lá na água? Então, assim, se você quiser deixar os 20, eu não vou discutir, é uma ficha de projeção, mas o correto seria você colocar, sei lá, colocar aqui 15, porque uma parte ficou naquela água, aquela água ficou oleosa ainda. O sal, né? Mesma coisa, uma parte desse sal vai para o macarrão, mas uma parte ficou naquela água lá. Então, eu colocaria aqui 4. Tudo estimado, gente, não tem resposta certa, não tem resposta errada, porque eu estou fazendo uma projeção, estou estimando que seriam esses valores. Eu não estou na cozinha, eu estou na minha casa, eu estou no computador aqui projetando. Isso é muito comum ocorrer quando a gente está fazendo assessoria de restaurantes que estão em implementação. Não foi aberta a cozinha ainda, nem por isso eu preciso esperar inaugurar para poder fazer a ficha. Eu posso fazer uma ficha de projeção, eu vou estimar esses valores. Tudo bem? Então, assim, o raciocínio está mais correto. Em vez de colocar 2.000 bruto e 2.000 líquido, não. Você vai colocar 2.000 bruto e 1.300 líquido, ou seja, a quantidade de água que ficou na panela? Não, ficou na panela 700. Mas a diferença, 1.300, é que foi absorvida pelo macarrão. E eu nem estou entrando no mérito se absorveu tanta água, mais ou menos, eu estou fazendo um exercício aqui para você compreender a lógica. Então, 500 gramas de massa, 1.300 de água, 15 de óleo e 4 de sal. Ah, professor, se eu quiser deixar os 20 aqui e os 5, você vai tirar ponto? Óbvio que não, tanto faz, dá na mesma. O importante é você compreender a lógica. Então vamos lá. Quanto de alimento de fato, né, foi cozido? Quanto de alimento de fato foi para cocção? 1.825. Por quê? Aqueles 700 ainda está lá no peso bruto. Tudo bem? Então o correto da lógica é essa. 1.825 de fato foi para cocção. E aí, qual é a lógica para você continuar com o raciocínio? Ingrediente, quantidade e rendimento. Ingredientes vocês colocaram correto. Quantidade levou em conta essa questão da água que fica na panela, também certinho. E eu vou agora para onde? Para o rendimento. No rendimento eu vou colocar uma panela de 1.825, 1.825, porque eu já estou descontando aquela água da onde? Que ficou na panela. 1.825 é o meu rendimento, é um macarrão cozido, já com a água absorvida.
embora eu já possa te afirmar que na prática não será ainda 1825. Pensa comigo, eu tinha 500 de macarrão, 1.300 de água, 20 de óleo, 5 de sal, ou seja, foi para a cocção 1825. Cozinha, cozinha, cozinha. Quando desliga o fogo, concorda comigo que boa parte desse peso também vai existir uma desidratação, ou seja, tem água evaporando, né, aquele calor ali, o alimento está perdendo peso também. Então, se eu fosse estimar, eu não colocaria nesse caso em 1825, embora quem quiser eu não vou tirar ponto, não vai estar errado, sem problema nenhum. Mas eu aconselharia você colocar o quê? Um valor menor, 1.700, tudo bem? Eu colocaria isso, porque eu sei que parte dessa água o macarrão absorve, eu considerei aqueles 1.300 que eu coloquei lá. Mas parte dessa água também é evaporada, não consigo precisar. Então, se eu tivesse que estimar, eu ia estimar o quê? 1.700 no final. Foi para a cocção 1.825, mas saiu 1.700 de macarrão cozido. O macarrão sugou a água, outra parte evaporou e eu tenho 1.700. Tudo bem? Então, essa é a lógica dentro de uma ficha de projeção, dentro de uma ficha de estimativa. Porém, não se preocupa. Ah, professor, isso é complicado, eu estou meio confuso, e se eu errar, não fica preocupado, porque na prática, quando você estiver trabalhando, quando você estiver fazendo seu estágio, não se preocupa se é 1.850, se é 1.700, não se preocupa. Por quê? Porque você vai pesar o macarrão. Ah, professor, então se eu terminei a cocção, escorri o macarrão e pesei na balança e viu que deu 1.500, o que eu digito? 1.700, projeção, ou 1.500, que é o peso real? Óbvio que é o peso de 1.500, que é o real. Pronto, é só isso. Mas eu preciso ensinar para você como que faz uma ficha de projeção. E numa ficha de projeção, nesse caso, eu colocaria a seguinte lógica. 1.825 sai, né, tem uma perda, ainda mais, e agora vai o rendimento finalizar em 1.700 gramas. Tudo bem? Então, ingrediente, ok. Quantidade, ok. Bruto e líquido. Rendimento, ok. Beleza. Agora eu tenho que explicar para você como é que eu vou alimentar a parte do quê? Do custo da receita, né? Na minha introdução da aula de ficha técnica, onde eu apresento os slides, eu expliquei para você a importância de você converter os ingredientes que você compra para quilo, né? Sempre converter para quilo. Por quê? Porque nem sempre você compra tudo na mesma unidade de medida. Por exemplo, você pode comprar farinha de trigo no fardo de 25 quilos e pode comprar farinha de trigo no pacotinho de 1 quilo. Então, você pode comprar em uma outra unidade de medida. E aí, às vezes, você se confunde o que é o mais barato. Então, quando você converte para quilo, você pode ficar na dúvida. Nossa, o que é mais barato? Comprar o pacote, o balde, o frasco, o vidro, a lata. Você às vezes pode até se equivocar achando que o que é o menor preço é o mais barato, e não é verdade. Então, o certo é você fazer uma conversão. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A massa para lasanha. Imagina que você comprou ela. Eu fiz aqui até uma colinha antes para te ajudar. Material de apoio. Banco de dados. Para te ajudar, vamos lá.
Então vamos lá. Eu já fiz uma colinha aqui, eu entrei no site do Pão de Açúcar e já coletei alguns valores, alguns preços de alguns ingredientes. Não vou entrar no mérito se está caro, se está barato. Obviamente que no seminário você, dentro do seu tema, vai fazer uma cotação de preço para encontrar valores mais acessíveis, mas o que eu quero explicar para você é o seguinte, né, nesse campo aqui do custo, cuidado, onde tem campo digitado, você não digita, né? Eu já lembrei que a planilha vai te lembrar onde você pode inserir e aonde você não vai inserir os dados, tudo bem? Então, na coluna do custo, o único item que você vai digitar, na verdade, é esse aqui, ó. Por exemplo, massa para lasanha. Pacotinho de 600 gramas estava custando quanto lá no site? R$10,49. Então, eu venho aqui e digito R$10,49, é assim? Não, porque você não comprou no quilo, você comprou um pacotinho de 600 gramas. Então, nesse caso, como que você vai corrigir isso? Você vai fazer uma regra de 3, né? 600 gramas custa quanto? R$10,49. Significa o quê? Que 1.000 gramas custa X. X no caso é o quê? 1.000 vezes 10,49 dividido por 600. Pode fazer na caneta, eu fiz aqui porque é mais rápido, né? 17,48. Então você digita aqui o quê? 17,48. Não digita 10,49. Digita quanto? 10,48. Tudo bem? Mesma coisa, água. Água, eu vou colocar quanto, professor, na água? A água é custo indireto. Então, nesse caso, vai ter uma outra forma de utilizar uma precificação dos custos indiretos. Então, se você utilizasse uma garrafa de água mineral para colocar na receita, aqui você teria que converter e colocar o preço custo da água. Mas não é o caso. Você vai colocar zero. Só isso, porque o custo indireto não entra aqui. Apenas os custos diretos com insumos que a gente colocaria na nossa ficha técnica, tá bom? Óleo de soja, mesma coisa. Óleo de soja, 900 ml, R$3,99. Então, você pode colocar aqui R$3,99 direto? Não, porque você teria que converter para 1.000 ml. Lembrando que 1.000 ml de óleo não tem 1.000 gramas. Né? Eu estou convertendo aqui porque é uma ficha estimada para a gente ganhar tempo. Não estou preocupado com essa conversão aqui nessa ficha, porque eu sei que na prática você vai pesar. Né? Mas imaginemos que tivesse uma conversão de 1 para 1, como é que seria? 900 ml custa quanto? R$3,99, né? R$3,99. 1.000 ml ou 1.000 gramas, né? Seria quanto? 4,43. Então você digita quanto aqui? 4,43. E o sal? Sal. Eu já compro no quilo, 1.000 gramas, 1,99. Então nesse caso aqui, que é no quilo, eu já posso colocar 1,99. Beleza? Tranquilo? Depois, em outro vídeo, eu vou explicar para vocês que tem uma tabela de análise de custo-benefício, que é essa daqui, onde eu já posso fazer a conversão direta, sem fazer regra de 3, ela já me dá. Quer ver? Os preços, estava saindo a quanto? 600 gramas, R$10,49. Então, 600 gramas, R$10,49. 10,49, olha lá, já converteu para 17,48. R$10,49, 600 gramas, ele já converteu para 17,48, ele fez para a gente automático. E ainda faz mais, você pode comparar com outras marcas. 500 gramas custa R$11,80. O que é mais barato? 500 a R$11,80 ou 600 a R$10,49? Ele já te falou, nesse caso aqui, o preço não compensa. Aí se for uma de 450 gramas a R$15,90, ele já te falou, ainda assim, o mais barato quem ganhou a cotação foi esse. Eu vou precisar de quantas unidades, quantas embalagens? Vou precisar de 20. Ele já te dá o gasto total. Então depois eu vou explicar, mas nesse caso, nesse momento o que mais importa é você saber que a conversão, né? O preço que eu encontrei no mercado, fiz uma cotação, eu não posso lançar esse preço, não posso lançar esse preço direto na minha ficha técnica. O que eu tenho que fazer? Fazer a regra de 3. Foi o que a gente fez agora. Fizemos as regras de 3 e lançamos aqui. Então, ingrediente, quantidade, rendimento, tudo ok, tudo bem? E agora o que? Custo, beleza? Tranquilo?
Vamos para a última parte agora de cálculo, que é a parte nutricional? Então, eu vou precisar utilizar a aba 2. Na aba 2, você vai perceber que automaticamente os dados já foram inseridos, o meu rendimento automaticamente já foi inserido, eu não preciso inserir, ele copia automaticamente. Os dois únicos campos que eu preciso digitar, que eu preciso inserir, é o que? O tamanho da minha porção e a composição nutricional desses meus ingredientes, ou seja, em 100 gramas de massa para lasanha, quanto que eu tenho de carboidrato, proteína, lipídio, em 100 gramas de óleo, quanto que eu tenho de carboidrato, e aí ele faz a regra de 3 para a quantidade que você precisa, o resultado ele já cola de novo aqui na minha ficha técnica. Tudo bem? Então vamos fazer? Primeira coisa, definir o tamanho da porção. Ele vai te lembrar aqui, ó, se essa receita, né, digamos que a massa para lasanha, eu vou vender ela no mercado, eu tenho que consultar uma legislação onde a gente vai definir o tamanho da porção, para fins de quê? De rotulagem nutricional. Como nesse caso a gente não está fazendo a ficha técnica para vender a massa da lasanha, a gente está fazendo a ficha técnica para a composição da lasanha, massa, recheio, molho, assim por diante. Então, a gente chama que a massa é um subproduto da lasanha. O recheio, o molho bolonhesa é um subproduto, a massa é outro subproduto, o molho branco é outro subproduto. Então, a soma de vários subprodutos eu tenho a minha lasanha. Então, nesse caso, toda vez que eu estiver fazendo a informação nutricional para um subproduto, ou seja, algo que vai entrar em outra receita, o tamanho da minha porção são quantos gramas? 100. Porque a referência é sempre em 100 gramas. Sempre em 100 gramas. Nas tabelas de composição química dos alimentos, a gente sempre utiliza como referência o quê? Composição em 100 gramas. Então, por esse motivo, é que se a minha receita, a massa para lasanha, é um subproduto de uma outra receita, a minha porção sempre será o quê? 100 gramas. Ele até fala, ó, peso em 100 gramas para futuras utilizações, para subproduto. Tudo bem? Então, primeiro passo, ok, já defini o tamanho da porção. Segundo passo, eu vou colocar as informações nutricionais de cada um desses alimentos. Então, deixa eu pesquisar aqui, nessa colinha que eu coloquei para vocês pesquisarem, mas que eu aconselho, né, para isso que serve a ficha de coleta, que você colete os dados da embalagem original, massa para lasanha, veja quanto que tem 100 gramas de carboidrato, proteína, lipídio, anota lá, porque em algum momento você vai precisar. Mas numa ficha estimada você pode utilizar essas informações que estão aqui e validar se não tem alguma coisa muito errada. Tem que ter atenção também. Então, qual é o meu primeiro ingrediente? Né? A massa para lasanha. Então eu vou copiar o nome dele. Aqui eu não digito porque já está digitado. Eu só quero colar os dados. Então vem aqui para minha colinha, ó, né? Nessa pasta laranjinha aqui, nessa aba laranja. E não vou clicar no campo dos dados, não. Eu só clico aonde? Na coluna dos nomes e dou um Ctrl L e Ctrl V. Massa para lasanha, ou digito, tanto faz. Não achou, e agora? Vamos ver então. Macarrão para lasanha. Você pode ir tentando, né, outras informações. Também não achei, e agora? Então vamos pesquisar o mais simples, né? Macarrão instantâneo, macarrão de trigo cru, já seria esse aqui, já poderia. O formato é que é diferente. Ah, mas se for uma massa fresca, aí você teria que, né, utilizar a informação da massa fresca. Nesse caso aqui, ó, macarrão cru, né? Vou utilizar esse, ó. Deixa eu ver se vai ter macarrão para lasanha. Macarrão instantâneo, macarrão de trigo, macarrão aqui, ó. A célula, a linha 674, macarrão cozido? Não, a linha 675, macarrão cru. Eu vou copiar apenas esses dados aqui, ó, com os números. Eu não copio com o nome, não, faz isso não que dá erro. Copia apenas o quê? Né? Só os dados. Vem aqui na planilha de cálculo e cola. Simples assim. E a água? Nesse caso, pode zerar tudo. E óleo? Mesma coisa. Ctrl C. Uma dica, tá? Se você quiser copiar aqui, ó, tá vendo que essa ficha da aba 2 ela tá copiando da ficha 1? Tá vendo? Então, se você vier aqui e clicar, dá erro. Deu erro aqui, ó. Calma, tranquilo. Ctrl Z. Dá um ESC, Ctrl Z, ó. Tá vendo que ele continua a cópia dessa daqui? Então, qual é a dica? Ou você copia da ficha 1, tudo bem? Ou, se você quiser copiar da ficha 2, da aba 2, você não clica duas vezes dentro. Faz isso não.
Você só clica uma vez fora, tá vendo? Eu vou clicar fora. Ctrl C. Agora eu vou Ctrl L e Ctrl V. Óleo de soja, tá vendo? Não tem carboidrato, não tem proteína, não, lipídio tem, né? De 100 gramas de carboidrato, 100 gramas é lipídio. E desse lipídio, 15 é saturado, o resto é tudo zero. Então, Ctrl C, vou e colo. Tudo bem? Mesma coisa, sal. Aí você vai pegando agilidade, vai ficando mais rápido. Macarrão, com sal, sal grosso, tempero, sal refinado, ó, encontrei. Tá vendo? Copia só os dados. Cola. Ctrl V. Aí você vai falar, eita, professor, deu erro aqui, ó, o que, que aconteceu? Na hora de fazer a regra de 3, o Excel ele não faz o cruzamento de número e letra. Ele só faz de número com número. Então, onde tiver asterisco, TR, qualquer dado de números, você deve trocar por zero. Na verdade, está dizendo que não tem quantidade significante. Eu já coloco zero, tudo bem? Então, você vai perceber que tem 38.758. Você fala, professor, está errado, 38 mil? Como que 100 gramas tem 38 mil gramas? Mas aqui não. No caso do sódio, é o único nutriente que é expresso em miligramas. Tudo bem? O sódio é expresso em miligramas. Miligramas. Os demais já estão expressos em grama, então não tem que fazer conversão não. É só copiar e colar. Tudo bem? Então, não se preocupe, é um número alto mesmo, porque já está em miligramas. Beleza, galera? Então, o que eu aconselho? Que você faça isso com as demais receitas e a gente conclui a ficha técnica no que se refere aos cálculos, né? Relembrando, ingrediente, ok. Quantidade, ok. Rendimento, ok. A parte do custo, certinho. E logo em seguida, o que? A parte nutricional, aba 2, não precisa digitar, só duas informações. Tamanho da porção, que se for subproduto é 100, e o que mais? A composição nutricional de cada um desses ingredientes, que eu tenho uma colinha aqui, mas se eu não encontrar na minha colinha aqui na minha base, eu vou pesquisar em outras receitas, em outros bancos de dados, em outras tabelas de composição dos alimentos, tudo bem? Na internet, de preferência em sites das próprias empresas de alimentação. E em termos de edição, o que tem mais complicado é isso. Agora vamos começar a analisar algumas informações. Vamos lá, vamos voltar para a nossa ficha. Não precisa colar os dados aqui, não, né? Voltar para a ficha. Não, ele já te deu aqui as informações. Ele já te deu, ó. Tá vendo? Os dados ele já copiou e colou aqui para você automático. Tudo bem? Então, a tua ficha a princípio tá tranquilo, tá certinha. O que eu faço agora? Já coloquei ingrediente, quantidade, rendimento. Eu preciso te lembrar agora de uma outra análise, que é o quê? Esse dado, que é a massa da lasanha, essa ficha da massa da lasanha, ela vai me servir para ser utilizada na minha lasanha, na lasanha do produto final. Então, tudo aquilo que eu consegui calcular agora aqui, eu tenho que salvar, eu tenho que copiar em um banco de dados, que é o que a gente vai fazer agora. Então, olha lá, o seu banco de dados, você vai receber, você cria uma tabelinha onde eu preciso saber o custo do quilo, né? Porque aí sim, na disciplina de gestão, onde a gente analisa a importância do custo do quilo da preparação para mim poder fazer a minha nova receita. Então, nesse caso, né, comprando a massa 17,48, comprando o óleo a 4,43 e comprando o sal a 1,99, sabendo que essas quantidades que entrou na panela saiu essa quantidade aqui, né? E aí? Eu sei que o meu quilo, custo do quilo vai ser quanto? Nesse caso, 5,20. Simples assim. Você só vai digitar o quilo da massa para a lasanha, prontinha, cozidinha, é 5,20. Acabou. E a parte nutricional? Mesma coisa, né? Mesma coisa. E a parte nutricional? Você vem aqui, ó, nesse campo do total, não já está em 100 gramas? Meu banco de dados, né, não é em 100 gramas? Sempre em 100 gramas, 100 gramas. O que eu faço? Copio só os dados, né? Tem gente que vem aqui no VET, faz isso não, que está errado. É só no carboidrato, proteína, lipídio, copia, e você vai colar aqui direto. Quando você colar, você vai perceber que deu erro. Eita, professor, deu erro, o que aconteceu? Ele colou
com o total da fórmula da outra planilha. Então, o que é que você tem que fazer? Colar especial apenas os valores. Tá vendo? Vou fazer de novo. Volta lá na sua ficha, só os dados, tanto daqui quanto da aba 2, dá na mesma, tá vendo? 22, dá na mesma, se quiser. E você vai jogar onde? No meu banco de dados. Direto? Não, não faz isso. Você pode clicar só em um, você pode marcar todos, tanto faz. Botão direito do mouse, colar especial, valores. Olha lá. Ou colar especial, já tem aqui, ó, 1, 2, 3, dá na mesma, tá bom? Colar especial, valores. Aí tá esse número grande, né, que eu gosto. Já reduz, volta apenas uma, deixa só 2 casas decimais, melhor. Centraliza, tá bonitinho, beleza, tranquilo. E assim eu vou fazer com o molho e vou fazer com o molho branco. Tudo bem? Então, eu já tenho agora o banco de dados da massa para lasanha, eu vou fazer no novo vídeo o molho bolonhesa e o molho branco, e depois eu vou finalizar montando a ficha da lasanha. Claro que eu estou aqui explicando, pausando, mostrando, e aí pode parecer longo, mas é super rápido, a gente consegue fazer uma ficha que, se nós fôssemos fazer na caneta, levaríamos 3, 4 horas em menos de 10 minutos. Bacana? Então, retornando aqui para a minha ficha, eu colocaria a imagem da lasanha, né? Desculpa, eu estou me referindo à massa da lasanha, eu colocaria a foto aqui da massa da lasanha, o modo de preparo da massa da lasanha, tempo, temperatura, utensílios, equipamentos para quê? Para a massa da lasanha. Simples assim, eu fechei com a minha massa. Beleza? E aí, essas informações aqui, eu já consigo fazer algumas análises também. Ou seja, a massa da lasanha está me custando o quilo R$17,48, mas quanto que eu estou gastando? Quanto que eu estou gastando de fato para produzir 1,7 kg de massa para lasanha cozida, de macarrão para lasanha cozido? Estou gastando quanto? R$8,74. Ele já me dá o quê? O cruzamento entre a quantidade que eu comprei, né, e o custo do quilo. Ele já vai me dar o meu custo per capita, porque a minha porção foi essa. Beleza? Mesma coisa com o óleo, mesma coisa com o sal, tudo bem? Então, é isso. Para finalizar, antes de eu ir para a próxima ficha, eu gosto de lembrá-los também do seguinte. Nesse caso, a minha receita rendeu uma porção, uma panela, uma preparação de 1.700 gramas. Mas sempre que possível, é super importante também vocês converterem o tamanho dessa porção para a sua realidade, de como você vai montar. Por exemplo, nesse caso aqui da lasanha, eu estou fazendo 1,7 kg de massa de lasanha. Então, muito provavelmente toda essa massa vai ser utilizada na lasanha na hora da montagem. Mas você pode me perguntar, professor, mas e se eu for fazer uma lasanha menor? Eu teria que colocar o quê? Que tamanho de porção? O tamanho que você quiser. Basta que você defina qual é o tamanho desejado. Então, por exemplo, se eu desejo uma porção de 200 gramas de massa, quantas porções me renderia? É bem simples, vamos lá. Abre a calculadora. Qual é o seu rendimento? Né? 1,7 kg? Esse número aqui que está em destaque é o que você não pode se equivocar, você tem que estar sempre atento a ele. Então, seria o quê? 1.700 gramas, está em quilo, não está? Cuidado. Converte para grama, 1.700 gramas, dividido por 200 gramas, que é a porção que você desejou, seria o quê? 8,5. Então, você colocaria aqui, ó, 8 porções e meia de 200 gramas, não daria os mesmos 1,7 kg? Concorda? Então, por que eu gosto de explicar isso no final? Primeiro, para não te confundir quando você estiver fazendo a ficha como um todo. Ingrediente, quantidade, rendimento, custo, formação nutricional, tudo que eu falei até agora segue. Mas eu gosto de, no final, explicar para os alunos que ele pode colocar aqui uma porção de 1.700, dá 1,7 kg, ou 8,5 porções de 200 gramas, foi um caso aqui que eu estou imaginando um valor, 200 gramas, uma lasanha menor que use menos massa,
E aí, você vai reparar que o quilo, né, vai continuar o mesmo. Né? O quilo da minha massa, independente se é uma porção de 200 gramas ou se é uma lasanha inteira, o quilo é o mesmo. O preço do custo de 1 quilo de massa é 5,20. Porém, você vai perceber que a porção, tá vendo que reduziu aqui, ó, o valor da porção? Antes era os próprios 5,20, porque eu tinha toda a porção, era o peso de toda a massa. Agora eu já coloquei assim, ó, cada porçãozinha de 200 gramas me custa quanto? 1,04. Então isso é super bacana você sempre que possível converter para o tamanho de porção que você deseja, porque você já pode ter o quê? Tanto o preço de toda a preparação, de toda a massa, de toda a receita, como você também pode ter o custo da porção que você deseja vender. Por exemplo, numa pizzaria, você pode calcular o preço de toda a pizza, ou você pode dividir pelo peso de cada fatia. E aí você tem tanto o custo de toda a pizza quanto o custo de cada fatia. Da mesma forma, em qualquer receita que você desejar trabalhar. Então, a minha dica, a minha orientação sempre é que você converta para alguma porção, mesmo sabendo que para uma futura receita, no caso, a massa será utilizada no futuro para lasanha. Não interessa muito o rendimento aqui em termos de tamanho de porção, porque o que me interessa sempre é o quê? É o custo do quilo. Para mim, o que interessa é o custo do quilo, tanto faz. Mas eu gosto sempre de explicar porque, do ponto de vista do custo da porção, essa informação de uma gramatura real, do jeito que você vende, do jeito que você comercializa, é sempre mais adequado. Beleza? Então, hoje o vídeo foi para explicar como é que eu vou fazer tanto a parte do custo quanto a parte dos ingredientes, quantidade, rendimento, informação nutricional. Eu não falei da lista de compras, né? Então, vou falar agora e a gente finaliza. Para fazer 8,5 porções de 200 gramas, que foi 1,7 kg de massa, né? Quanto que eu utilizei? Foi essa quantidade aqui. Né? Quanto que eu comprei? Foi essa quantidade aqui. E quanto que eu utilizei? Foi essa. Ah, mas eu não quero fazer só 8,5 porções. Ah, eu quero fazer 200 porções. Então, eu digito aqui 200 porções. Ele já vai me dar o quê? A quantidade total que eu preciso comprar. Né? Qual é a quantidade que eu preciso comprar? Ele vai levar em conta, olha, para fazer 8,5 eu usei 500. Opa, então para fazer 200 porções eu vou usar 11,76 quilos, vai estar em quilo, do jeito que eu compro. 11,76 em quilo, ele já te dá uma lista de compras em quilo. Então, eu quero 1.000 porções, né? 58 quilos, e assim por diante. E aí, galera, eu consigo finalizar aqui a minha ficha. Lembrando que modo de preparo, imagem, né? Enfim, essas outras informações eu não vou editar agora aqui para não estender demais, porque o objetivo do vídeo é relembrá-los como que a gente monta a nossa ficha técnica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.